Vamos falar sobre um tema que tem sido muito discutido, principalmente ali com a pandemia 2020, 21, 22, esse modelo cresceu muito, não é? Que é a receita garantida. Receita garantida, mensalidade garantida ou inadimplência zero são nomes que são sinônimos, mas tudo é a mesma coisa, tá? E falar nesse assunto de receita garantida, eu trago aqui a inquietação, solução ou dependência. Receita garantida é solução ou dependência? É sobre isso que nós vamos tratar. Eu trouxe aqui um roteiro, né, para que eu seja coerente, seja lógico, mas a ideia de tratar esse assunto, de abordar esse assunto mais uma vez, não é a primeira vez que eu trato sobre ele. A ideia é que nós possamos contribuir com a decisão do gestor educacional, com aquele gestor educacional que está avaliando qual o melhor modelo, que opção buscar na hora de tratar a inadimplência e também de reflexão para aquele gestor educacional que já optou pela receita garantida e para aquele gestor que já optou pela receita garantida e já saiu também da receita garantida. Então ali a ideia é que nós possamos trabalhar esse assunto e possa contribuir na melhor tomada de decisão para você, gestor de faculdades e escolas. E eu trago aqui uma tese quando o assunto é receita garantida. Receita garantida não resolve a inadimplência. Ela resolve ou não resolve a inadimplência? Ela terceiriza as consequências de uma gestão que não conseguiu controlá-la. E é isso que eu trago como tese. Que a receita garantida, ela não resolve a inadimplência, ela nada mais é do que a terceirização da consequência de uma gestão que não consegue controlar a inadimplência. E é sobre isso que a gente vai falar. Essa é a minha tese, a gente vai discorrer sobre isso. E não estou dizendo que a receita garantida não é uma opção em determinado momento, a gente vai falar isso adiante, tá? Eu faço uma pergunta para você. Se alguém chegasse hoje e dissesse que quer ser sócio da tua faculdade, da tua escola, você que gostaria, você teria essa pessoa como sócio? Você está disposto a ter um sócio? Se não, e por que você aceita ou aceitaria ter um sócio que vai comer parte significativa do teu faturamento todo mês? É isso que eu trago aqui, porque a receita garantida, em linhas gerais, nada mais é do que isso. Um sócio que vai comer parte do teu faturamento. Você não resolve o problema da inadimplência. Você terceirizou a consequência da inadimplência, entrou o dinheiro na sua conta, ok, até aí tudo bom, mas sua gestão melhorou, seu método melhorou, sua política mudou, sua inadimplência, ela deixou de existir ou simplesmente ela mudou de lugar? A sua inadimplência não deixou de existir. Você tinha inadimplência, você continua tendo, ela não mudou de lugar, ela continua lá, latente. Quem compra a receita garantida sem mudar a gestão continua produzindo inadimplência. Só que agora ela custa mais caro. Ela custa mais caro porque agora ela é garantida. Ela é garantida para você e ela é garantida para a empresa também, que tem o percentual garantido todo mês. Você, durante meses de pico, pode até ter uma inadimplência maior, né? Um mês que chega a 10, 15, mas você tem que avaliar no acumulado. Eu sei que você precisa de dinheiro no caixa todos os dias, todos os meses, porque a conta não deixa de chegar. Mas você tem que avaliar o acumulado e como você vai conter essa inadimplência durante o período. Você pode ter certeza que a taxa que essa empresa vai cobrar de você, ela nunca vai ser uma taxa menor do que a inadimplência acumulada que você tem no final do seu período. Então, um ponto que você tem que avaliar. Outro tópico, você ganhou um sócio invisível, eu falo muito isso. Participa da sua receita, não participa da sua operação, não participa da sua folha, não assume a evasão educacional na faculdade, na escola, não assume o risco acadêmico, não assume a gestão, mas assume parte do teu faturamento. Você passou a ter aquele sócio invisível. Lá atrás você fez a reflexão que você talvez não quisesse um sócio, mas aqui você passa a ter um sócio invisível. E veja, você tem contrato de fidelidade, você tem multa rescisória, você passa a ter um sócio invisível que não tira ele facilmente do seu contrato social. E aí você tem a falsa sensação de eficiência. É isso mesmo. O dinheiro entra no caixa, ok. O caixa respira. A que custo? O gestor acredita que resolveu o problema. Será que resolveu? Mas o problema continua sendo produzido dentro da instituição. Você está com inadimplência. Se você paga uma taxa de 5%, é caríssimo. É um empréstimo financeiro. Está lá todo mês 5% sendo comido do teu faturamento. O que isso impacta no teu caixa? Você vai garantir a receita, mas você vai ter que agir na redução de custo, na contenção, porque você tem um impacto hoje que é um sócio invisível e com uma inadimplência que está instalada
de forma contratual dentro da tua faculdade, da tua escola. Na inadimplência escondida, que é o caso, ela continua sendo inadimplência, ela não deixou de ser inadimplência. Indo adiante, o custo que quase ninguém calcula dentro do modelo de mensalidade garantida. Quanto da sua margem foi embora? Quanto da sua margem foi embora? Quanto da sua capacidade de investir foi embora? Quanto da sua liberdade, eu falo liberdade, foi embora? A sua liberdade de tomar decisão foi embora? Quanto você pagará ao longo dos próximos anos? Faça a conta. O percentual que você paga por esse modelo, faça essa conta de quanto você paga no ano, em 2 anos, quanto isso representaria no seu caixa. Isso tudo, pelo que eu falei no início, pela sua incapacidade de gerir e de controlar a inadimplência educacional. E aqui você vende, quando eu falo desse custo que ninguém calcula, você vende uma parte do futuro da sua instituição para aliviar um problema no presente. É uma situação muito triste, isso por falta de capacidade de gestão. E por fim, não menos importante, o que realmente me preocupa, não é a taxa que você paga, não é o contrato de fidelidade, de exclusividade com multa altíssima que você vai pagar se você eventualmente quiser sair desse modelo, como muitas instituições eu tenho visto quebrarem o contrato, mesmo pagando caro, mas estão saindo do modelo. Não é a operação financeira, porque é uma operação eminentemente financeira, como você ir lá no banco. Só que quando você vai no banco e pega o empréstimo, ele é pontual, você tem que pagar, ele não está comendo parte do teu faturamento. E isso aí é que me preocupa, porque falta gestão. Ela vira uma muleta permanente. Você tem uma muleta para que você seja carregado. Ou seja, daqui a pouco a sua instituição pode não ser mais sua. Quando a solução financeira substitui a gestão, o problema deixa de ser inadimplência, passa a ser a dependência. E a dependência, em qualquer situação, ela não é boa. A dependência do álcool, a dependência da droga, a dependência sentimental, afetiva, qualquer tipo de dependência. E muito ainda, e pior ainda, quando se trata de dependência financeira. Agora sim, existe um ponto de equilíbrio que eu falei lá atrás. Existe sim um momento que talvez que a mensalidade garantida faça sentido. Existem situações específicas em que a receita garantida ela pode fazer sentido para você, como uma decisão financeira pontual ou uma necessidade estratégica do caixa. Pode ser uma necessidade pontual, uma decisão estratégica, uma dificuldade, você precisa resolver, está tudo desequilibrado, sua instituição é pequena, você não tem capacidade de gestão. Ela pode ser uma solução temporária, para que você organize a casa por um período específico, contenção de despesa, custo, folha de pagamento, a sua planilha de custo, sua reorganização da sua instituição, aí ela pode fazer sentido por aquele período. O problema é quando a mensalidade garantida ela é trazida e mostrada como uma solução definitiva para o problema da inadimplência. Esse é o grande problema. E aí você vai ter aquele sócio invisível que eu falei lá atrás. Então, você quer resolver o problema da inadimplência ou você quer apenas deixar de ver a inadimplência? Aí você que escolhe. Você quer previsibilidade ou você quer liberdade? Você quer fortalecer a sua gestão ou depender de uma operação financeira para manter o seu caixa? E aqui eu quero trazer uma frase que eu gosto muito de falar, que a receita garantida, a mensalidade garantida é uma excelente opção, mas para quem vende a mensalidade garantida, para quem vende a receita garantida. Então é um tema que merece muita atenção, merece ser estudado, merece ser avaliado de forma profunda. E não tomar essa decisão baseada talvez só na informação do que foi oferecido, porque a empresa que está te oferecendo, ela está oferecendo uma linha de crédito. Ele está oferecendo uma sociedade silenciosa que você não enxerga e não vê. Então pensa nisso, busca orientação financeira, busca um consultor financeiro, busca alguém que conheça de controladoria, de números, o impacto do percentual disso, porque eu tenho visto muitas faculdades e escolas em todo o Brasil conseguir lidar com o problema da inadimplência, mantendo uma inadimplência controlada, mesmo naqueles períodos de pico, de alta, que acontece nos meses que não são sazonais da rematrícula, no caso da faculdade e a escola, a gente consegue observar muita faculdade mantendo e colégios, mantendo a inadimplência equilibrada entre 4%, 5%, 6% durante o período em curso
e quando chega no final do período em curso, essa inadimplência cai para menos de 1%. Isso existe, isso é factível e pode ser feito com método, com previsibilidade, com ferramentas, com ações, e o seu custo é muito menor. Imagina você fechar um contrato com uma taxa de 5, de 10, de 15, como eu já vi, sobre todo o teu faturamento, e você ter gestão, e você controlar a gestão e poder ter um resultado melhor, de repente com menos de 1% de inadimplência. Agora você tem que pagar para ver. No modelo de mensalidade garantida, você não tem alternativa, você está engessado e você cumpre todas as regras. Agora, o que você tem que fazer e você tem que avaliar é que você no passado cumpriu regras, o modelo que te foi proposto, ou o modelo que você colocou internamente, ele tinha regra. Aí se você não tem regra de fato, se você não tem capacidade de gestão, se você não tem capacidade ou tutano para tomar uma decisão e colocar em prática dentro da tua faculdade, da tua escola, aí você obviamente vai ter que ir para o modelo de mensalidade garantida, que é excelente para quem vende a mensalidade garantida. Pensa nisso, se quiser conversar mais sobre o assunto, me procura, faz contato aqui, manda mensagem, que eu vou ter o maior prazer de discutir esse assunto, que é um assunto que me enche de alegria, tratar, conversar, porque diz respeito diretamente sobre o crescimento e o futuro das instituições de ensino em todo o nosso Brasil. Grande abraço e até a próxima.